Veja no ICL Notícias, segunda edição. Agora é com a justiça italiana. Itamaraty oficializa pedido de extradição de Carla Zambelli a autoridades da Itália. Deportado de Israel. Amazing work, inspiring the world. Após prisão solitária e greve de fome, ativista Tiago Ávila está a caminho de volta ao Brasil. Tinha algo a temer. Bolsonaro foi à casa do ex-presidente Michel Temer se preparar para depoimento no STF. Qual pecado eu cometi para pagar o preço de uma presidência? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube, na Pop TV, você que nos assiste no Rio Grande do Sul. E boa tarde também para a galera de Quixadá, que está nos ouvindo pela web rádio São João. Diretamente do Ceará, meu Chico Sá, boa tarde para você também. Opa, boa tarde, Gabi. Hoje dia romântico, né? Romance tá no ar. ICL em clima de romance no ar. Parabéns, pombinhos e pombinhas do Brasil inteiro, e vamos nessa. Vamos nessa, vamos dar uma aconchegada nos nossos corações. É com açúcar e com afeto. Vamos chamar também com afeto Leandro Demore para participar com a gente hoje. Boa tarde, querido. Boa tarde, meus amores. Boa tarde para todos os amores do Brasil. Um beijo especial para Ana, minha namorada há 21 anos. Pô, que bacana. beleza, Cara. Isso é um gente. romântico. É o último romântico. Eu vou aproveitar um beijo para Larissa, que me aguenta a 12. Ah, não dá. Que lindos vocês. Eu sou tímida, então eu só vou dar no off. Boa, garota. Só vou dar o Feliz Dia dos Namorados. Mas vamos seguir aqui. A gente tá em clima de romance, mas o negócio lá nos Estados Unidos tá feio, hein, gente? Porrada, pancada, né? Tá pancada mesmo. Demore. Agora, a gente teve informação, assim, coisa de pouquíssimos minutos antes de entrar no ar, ao vivo. A coisa esquentou muito durante a tarde agora. O senador democrata Alex Padilla, ele foi algemado por agentes federais, ou seja, agentes do governo Trump, né? Então, ele interrompeu uma coletiva da secretária a Kristi Noem, aliada do Donald Trump, inclusive, e ele estava questionando justamente o envio das tropas no momento que Los Angeles, principalmente, o epicentro de tudo que está acontecendo, a repressão lá é muito forte, e ele estava questionando isso. Então, vamos ver o momento que isso aconteceu e a gente volta a conversar. Vamos lá. I'm Senator Alex Padilla. I have questions for the Secretary, because the fact of the matter is a half a dozen violent criminals that you're rotating on your heads off. How many of our ICE agents have been doxxed for doing their duty, how they have been targeted. Então, a gente viu as imagens que rolaram por lá. Tem um momento que ele é jogado no chão, o senador, e ele é algemado também. Então, essas imagens, elas são bastante gritantes. Eu acho que vale a pena a gente trazer mais esse vídeo também de um outro ângulo que a gente vai mostrar agora. Vamos lá. Hands behind your back. Hands behind your back. If you let my hands go and put them behind my back. All right. Cool. One hand. Lay flat. Lay flat. Other hand, sir. Other hand. There's no recording allowed out here. I do not know. There's no recording allowed out here per FBI regs. Quem tem reagido muito fortemente é o Gavin Newsom, né? O governador da Califórnia. Ele já criticou essa ação do governo Trump muito diretamente, publicou no X, né, nas redes sociais dele, acusando o Trump de ser autoritário, já falou publicamente sobre isso, já foi à televisão, enfim. E aí, só para fechar, para a gente voltar a falar a respeito disso, o Departamento de Segurança Interna do Trump
rebateu essas acusações, mas assim, não são acusações, né? A gente tem basicamente o vídeo do que aconteceu, né, Demori e Chico também. Gabi, eu fico imaginando, né, diante de tudo que a gente está vivendo, bom, os Estados Unidos está entrando num momento de convulsão social, né, de fato, o Trump mandou militares para a zona, lá na Califórnia, quase 1.000 militares, e aí eu fico imaginando, eu sempre gosto de tirar as coisas de um cenário e colocar no outro, para a gente tomar pé da situação, né, porque às vezes um país estrangeiro fica muito longe da gente entender. Vocês imaginem, olha tudo que aconteceu no Brasil. Olha o projeto dessa extrema-direita cretina que a gente tem no Brasil, de pintar o país como uma ditadura, que é o que estão tentando fazer lá fora. Estão fazendo entrevista, evento, postagem, tem deputado morando nos Estados Unidos operando para isso, para causar, no fim das contas, um mal para o país, porque se um país é taxado como uma ditadura oficialmente, a gente começa a ter boicote econômico, quem vai sofrer é a população. Não se engane, população que está assistindo o ICL, que porventura está pegando esse corte nas redes sociais, mesmo você que apoia aí, que é um conservador, uma pessoa de direita, né? Se a história colar lá fora, quem vai pagar a conta é você. Se tiver boicote econômico em relação ao Brasil por ser considerado uma ditadura, por causa do Xandão, do STF, quem vai pagar a conta é você. Agora, imagina, Gabi, tudo que a gente viu no Brasil nos últimos 2 anos, depois do 8 de janeiro e antes até, do que aconteceu no governo Bolsonaro. Essa semana, fechando com chave de ouro, inclusive no STF, o Jair Bolsonaro é ladeado por 2 advogados, aliás, chamou a atenção a cena que o Bolsonaro falou que ganhou mais dinheiro que o Criança Esperança, e olhou para os advogados e falou, né, a gente está gastando bem esse dinheiro, os advogados riram por quê, Gabi? Os advogados estão colocando milhões no bolso para defender o Bolsonaro, e piadinha com o Xandão, e risadinha, e convite para virar vice-presidente. Aí você imagina se essa cena, Chico, fosse no Brasil, um senador, o Ciro Nogueira, sei lá qualquer senador, entrasse numa coletiva de uma secretária do governo federal, do Lula, e saísse de lá ajoelhado, jogado com a cara no chão, algemado. Gabi, o Brasil está pegando fogo. Então, onde estão os elementos da ditadura, Gabi? Onde estão os elementos da ditadura? Num governo que está mandando militares para prender plantador de batata e atendente do 7-Eleven, que está jogando o senador com cara no chão, que está ameaçando prender prefeito e governador, que é o que o Trump fez hoje. Vocês imaginem, Chico, se o Lula estivesse nesse momento mandando o exército para algum lugar onde tivesse manifestação de direita, por exemplo, tivesse jogando aí o Marcos Rogério com a cara no chão, a Polícia Federal esfregando a cara dele no piso e algemando ele com as mãos para trás, como se fosse um assassino. Chico, que ditadura nós estaríamos vivendo? O Brasil já estaria fechado e a coisa estaria muito feia. Nos Estados Unidos, né, Chico, parece que é tudo mais limpinho, né? Parece que não está nem acontecendo quase. Não se fala, não se associa, não se relaciona nada, nenhuma medida do Trump, nem a uma vaga ideia de ditadura. Embora a gente veja imagens como essa, né, um senador no chão, um homem com mandato popular no chão ali, da maneira mais explícita possível. Mas demorei, a realidade começa também a bater na Casa Branca, né? Eu estava lendo agora no El País, o Trump já pensa em rever a política do combate essa violência contra os migrantes, porque começou a faltar mão de obra para os Estados Unidos, em todos os setores. Ou seja, a realidade bate e ele vai ter que se ajoelhar à realidade e mudar toda aquela fúria que ele estava tendo com tudo que é migrante, a América Latina inteira, né? E aumentar as tarifas também, né? Hoje também saiu essa notícia no paralelo. Sim. Aumentar a tarifa também. Gabi, tem uma coisa importante quando a gente olha as manifestações dos Estados Unidos, a gente viu aí nos últimos dias, não só Los Angeles, né? Chicago, Boston, escalou Nova muito York, rápido. Dallas, escalou muito rápido. Se você olhar as imagens, eu vi as imagens de Nova York, na Quinta Avenida, por acaso, é onde ficava a redação do Intercept. Então eu fui muito para lá, durante 5 anos, né, frequentei muito aquela região a trabalho, conheço muito bem aquela região, e vendo as imagens
do alto, por conhecer aquele local, eu posso imaginar quanta gente estava lá. É uma região ampla, é uma avenida ampla, né? Então tinha muita gente. Eu já vi várias manifestações em Nova York, em todas as vezes que eu fui, né? Manifestações de trabalhadores, enfim, você volta e meia vê algum tipo de protesto nos Estados Unidos. Daquele tamanho, eu nunca tinha visto. E aí, Gabi, uma referência que a gente não faz é o seguinte, que é o que acabou de falar o Chico. Se você tem, nos Estados Unidos, hoje, 2 milhões de pessoas nas ruas, em todas as cidades, se você for somar, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, estou chutando um número aqui. Sim. Você tem 2,5 milhões de pessoas a menos fritando hambúrguer, vendendo Coca-Cola, colhendo morango, colhendo pêssego, fazendo vinho, trabalhando nas empresas, trabalhando nas cafeterias, dirigindo Uber, e aí, meus amigos, a coisa começa a apertar no bolso do patrão, porque o funcionário não foi trabalhar. As pessoas vão para a rua. Aquela história de um dia sem mexicanos, né? Tem até um filme em relação a isso, né? Um dia nos Estados Unidos sem mexicanos. Ela está acontecendo agora. E aí, o empresariado, o pessoal vai gostar. E tem uma outra coisa também, Chico. Tinha muito aquela ideia no voto, né? O Trump conseguiu muito voto de latinos, né? Foi uma coisa até fora da Quase curva, metade, né? dos homens latinos, né, Demore? 45%. Exato. Exato. E aí, só que aí, Gabi, tinha um imaginário que é o seguinte: é o mesmo imaginário da pessoa de bem que tem no Brasil. Isso. É a ideia de chutar a escada. Não, eu já cheguei aqui, eu não quero que ninguém mais venha, eu já quero garantir o meu lugar, e, Gabi, eu vou votar no Trump porque ele só vai pegar vagabundo. Eu sou uma pessoa de bem. Meu camarada, você tem a pele escura, você tem o nariz largo, você tem o olho puxado, você é uma pessoa esquisita. O cara não vai olhar e pensar, não, esse aqui é uma pessoa de bem. Os caras estão mandando embora criança. O cara estava tentando tirar a cidadania de filho de imigrante nascido nos Estados Unidos, que é uma questão constitucional. É pela cara, é pela cor, é pelo jeito que você caminha, é pela língua que você fala. Então se enganaram muitos imigrantes latinos quando foram votar no Trump, achando que o Trump ia mandar embora só o vizinho, só o concorrente, só o cara que atrapalha no trabalho, né? E agora isso pode começar a ter um refluxo, inclusive eleitoral, né? Isso é muito importante que o Demore diz, né? Porque a gente tem escutado uns casos absurdos. Aliás, o Jamil Chad trouxe aqui uma história pra gente de um adolescente, né? Tinha acabado de se formar, que estavam procurando o pai dele, na verdade, o Ice, e ele foi detido de uma maneira brasileiro, né? Exato, um brasileiro até. E outra história também que o Jamil Chad trouxe, acho que hoje, foi de que o Trump agora ele está fazendo uma campanha, né, que é uma coisa histórica, assim, de regime totalitário, com uma campanha de delate o seu vizinho. Olha só, imagina o clima de terror que está acontecendo nesse momento. Daqui a pouco vão estar pintando, como se pintava na Alemanha dos anos 30, algum símbolo na porta das pessoas. Isso. Bom, não vamos longe. No ano passado, vamos lembrar aqui, teve uma série de incêndios na Inglaterra por uma questão de uma notícia falsa. Teve um atentado numa escola na Inglaterra e um tuiteiro muito famoso lá na Inglaterra tuitou que tinha sido um imigrante. E no fim descobriu-se que não tinha sido um imigrante, né? Tinha sido um cidadão do Reino Unido que tinha cometido os atentados. E aí começaram, Gabi, a incendiar hotéis de passagem onde ficam refugiados de guerra que chegam na Inglaterra e também pintar símbolos na porta da casa das pessoas. Então, quando a gente fala que a gente vive um momento que parece os anos 30 na Europa, os anos 20, os anos 30, não é brincadeira, as atitudes estão aí, a vida prática está nos mostrando que esse momento, eu sou capaz de apostar, Gabi, que também entra de manhã, sai de tarde, entra de noite. Tá tudo certo, para mim, ser confundida com a Vivi é quase um elogio. Maravilhoso, inclusive, isso. Eu sou capaz de apostar, Gabi, que se a gente colocar a imagem que circulou hoje nas redes sociais para delatar o seu vizinho, se a gente procurar imagem delate vizinho Alemanha anos 30 Hitler, vai ter uma igual. Eu juro para você que eu não pesquisei, tá? Juro. Eu sou capaz de apostar. Se a nossa comunidade quiser pesquisar aí e avisar no chat se achou, eu sou capaz de apostar que deve ter uma igual. Sem a menor dúvida. Vamos achar não só uma, viu, Demore? Em várias cidades da Europa. Exatamente. E a preocupação, né, Chico, muito grande é com, assim, é tão claro que o Trump está apostando numa militarização, né, mas a preocupação é ele acionar, tem até uma lei bastante antiga, né,
tem mais de 100 anos essa lei, que é aquela lei federal, a lei da insurreição, que aí permite que ele realmente mobilize as forças, né, as Forças Armadas dos Estados Unidos para atuarem, alegando que não consegue conter os protestos. Então a gente já está vendo uma escalada tão grande de violência. Agora a gente vê um parlamentar, né, um congressista preso. Realmente essa escalada... Eu acredito até, Gabi, essa lei é a lei que é usada só em período de guerra, né? Você lança a mão dela agora e faz o que quiser. Parece até que o Trump está apostando, Demori, numa guerra civil. Porque daqui a pouco também os malucos que têm arsenais e arsenais de armas, a parte branca da história, ali vai entrar na parada. A parte trumpista. Ele pode até jogar essa parte dos aliados armados contra os latinos e a gente pode ter uma guerra civil. Teremos agora, a partir de domingo, o Campeonato Mundial da FIFA. Há um temor muito grande de muitos analistas dos Estados Unidos. Como esse campeonato vai mobilizar toda a comunidade latina, 90% do público desse campeonato da FIFA serão de latino-americanos. São os brasileiros que moram lá, ou que foram peruanos, venezuelanos, argentinos e etc. E esse campeonato pode tornar um epicentro de mais confusão ainda. E de mais tentativa de massacre do governo Trump em cima da comunidade latina. Então, é bom a gente prestar atenção a partir do domingo nesse campeonato que vai reunir, assim, tem times do Brasil, argentinos e etc. É um campeonato muito importante no momento. Junta esse clima que se vive lá com aglomerações como esses jogos agora, e é de se esperar coisa feia. Olha só, só para... Desculpa, Demori, te interromper, só queria botar a imagem aqui na tela da campanha do Trump que a gente estava conversando aqui sobre essa propaganda que está sendo divulgada pelo governo Trump para delatar os vizinhos. Então, essa é a imagem aí que está nas redes sociais circulando. Vai lá, Demori. Gabi, na Alemanha dos anos 30 e 20 e 30, os judeus eram considerados invasores e estrangeiros. Nunca foram assimilados por parte da sociedade. A lógica é exatamente a mesma. Isso é um exemplo histórico, há vários outros exemplos históricos, e é muito interessante observar que vários analistas aí nos Estados Unidos, na imprensa, e analistas independentes também, né, consultorias de risco que operam muito nos Estados Unidos para dar a direção do vento para o pessoal do dinheiro, né? Então tem muita consultoria de risco nos Estados Unidos que faz avaliação política para avisar o pessoal da grana, olha, a coisa está indo para esse lado, para aquele outro lado. Muita gente tem dito que o Trump está esfregando as mãos de felicidade com o que acontece nos Estados Unidos agora, porque é a aposta no caos. Perdão, é justamente isso que ele precisa, né? Vejam que aqui no Brasil não era muito diferente. Era sempre uma tentativa de instigar a população para causar o caos. O que era a ideia que só não funcionou porque o perpetrador do ataque ao aeroporto de Brasília era burro, só por isso, gente, vamos falar bem, um português bem correto aqui. A Polícia Civil, na investigação que ela fez no Brasil aqui, ela chegou à conclusão que ele acionou o telecomando para explodir o caminhão de combustíveis no aeroporto de Brasília na véspera de Natal 3 vezes e não conseguiu, porque ele não conseguiu instalar o negócio direito. Aquilo ali era o quê? É aposta no caos. Se aquele caminhão explode, Chico, tem GLO na rua. Tem militar na rua, você militariza a capital federal, e aí as pessoas que estão acampadas no acampamento na frente do quartel-general lá, elas iam ser municiadas, porque esse mesmo homem, esse Washington que tentou explodir o caminhão, ele confessou e a polícia encontrou um carro estacionado em um estacionamento em Brasília cheio de armamento, inclusive armamento pesado, que ele ia distribuir para as pessoas que estavam acampadas. Então, a aposta no caos, aliás, essa aula do Castro Rocha de domingo, ela não vem em melhor momento. Domingo a gente vai sentar e vai entender com o Castro Rocha, aqui no ICL, o plano da extrema-direita no mundo todo. Justamente é o que ele chama a semente do caos. Então, não imaginemos que é um caso que o Trump tem medo de fugir do controle. Como diz o Chico, talvez até anseie por uma guerra civil. Talvez até anseie para conseguir botar exército na rua e sabe-se lá Deus onde é que esse negócio vai parar. Esse caso o George Washington,
Estamos falando dos Estados Unidos, olha o nome do cara. É o George Washington, que está solto. Está solto, voltou para Belém, para o Pará. George Washington brasileiro, no caso. O George Washington brasileiro. Ele é dono de postos de gasolina. Ele pegou simplesmente 600 litros de combustíveis junto com as armas para tentar destruir o aeroporto na beira do Natal. Isso seria, eu acho que seria o ato principal da extrema-direita ali no ensaio, no desenho da tentativa de golpe. Sorte, assim, a sorte maior do universo... É que ele não soube acionar. É que o cara era meio desajeitado, digamos assim. Meio desajeitado. Para ser... Mas foi a sorte realmente, porque senão alguém poderia ter até morrido, né? Burro. Por aí. Nesse caso, obrigado, burrice do bolsonarismo. Falando nisso, eu posso trazer um outro assunto aqui? Vocês queriam comentar alguma atualização, né? Ou enfim, algo sobre o Donald Trump? A gente pode voltar a falar sobre isso, porque o caso está se desenrolando muito rápido, assim. A violência está escalando numa agilidade impressionante, assim. Mas a gente está falando do bolsonarismo e a gente tem, falando de extradição também, né? Porque o que o Trump quer é isso, no fim das contas, né? Mas o Itamaraty, aqui no Brasil, formalizou hoje o pedido de extradição da Carla Zambelli, gente, para as autoridades italianas. Então, solicitação que foi feita pelo embaixador do Brasil em Roma, que encaminhou essa documentação lá para o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Itália. Então, esse caso ele é analisado inicialmente ali por esse ministério, né, pela pasta, antes de ir para o Ministério da Justiça italiano. Esse é o trâmite, mais ou menos. Ela que está condenada aqui pela nossa justiça brasileira a 10 anos de prisão, né? Então, o caso agora está oficializado, Demori. Eu estava tentando olhar aqui se ele tinha sido encaminhado pela embaixada para o Ministério do Eliesteri, que é o Ministério das Relações Exteriores, que é o nosso Itamaraty, né? Lá se chama Farnesina, que é um prédio gigantesco que tem lá próximo do Estádio Olímpico de Roma. Foi sim, viu, Demori? Estão confirmando aqui. Né? Ministério do Eliesteri. Isso é o caminho que eu lembrava. Então, primeiro você tem uma comunicação entre Ministérios de Relações Exteriores, né? Então, o nosso Itamaraty e o Ministério do Eliesteri, ou seja, entre o Itamaraty e a Farnesina. A Farnesina depois ela comunica a Justiça italiana, né? Analisa os trâmites, está tudo certo, comunica a Justiça italiana. Pelo que eu estava conversando com o deputado Ângelo Bonelli agora à tarde, a Justiça já está comunicada e o momento agora é de tentar identificar onde estaria Carla Zambelli. Então, esse procedimento já foi ativado. A polícia já está à caça de Carla Zambelli. Essa é a informação que a gente teve agora à tarde. O deputado, que é o deputado que está ajudando aí a municiar, né, a gente com informações aqui em relação ao caso da Carla Zambelli. Então, o que acontece a partir de agora, a gente já tinha explicado na semana passada, a Zambelli, por ter cidadania italiana, por enquanto, pelo menos, não há o que a gente chama aqui no Brasil de mandato de busca e apreensão, então não se pode, por exemplo, prender a Zambelli dentro de casa, onde sequer ela esteja morando, né? Não se descobriu ainda. A questão agora é descobrir aonde ela está. Então, há um procedimento para descobrir. Então, se a Zambelli for pega num trem, num metrô, caminhando na rua e tal, foi parada numa blitz, por exemplo, está dirigindo, foi parado numa blitz, ou foi parado no meio da rua por policiais, é mais incomum na Europa, né? A policial não fica dando a tráquea toda hora, como acontece no Brasil, né? Mas, eventualmente, acontece muito em estações de trem, por exemplo, né? Tem por conta de uma série de questões, e aí o nome dela, digamos assim, Gabi, já está fichado. Então, se pegarem o passaporte dela e for lá na viatura e bater um rádio, vai cair que ela está na lista vermelha da Interpol e que a polícia italiana está tentando descobrir onde ela está. Esse é o primeiro passo. Amanhã vai ser madrugada no Brasil, eu vou tentar monitorar isso. O governo italiano vai ao parlamento, vai à Câmara dos Deputados, na Itália, para responder à inquirição do Ângelo, do parlamentar, em relação a Zambelli. Era então, isso que eu ia te perguntar, é o prazo amanhã, né? Para responder esse requerimento do Bonelli. Ele mandou mensagem agora para mim aqui, eu estava em dúvida se era amanhã mesmo, porque às vezes o prazo é amanhã, mas na Itália amanhã pode ser depois de amanhã, né? E aí eu perguntei para ele, para o Bonelli aqui, ó, ele falou que amanhã de manhã
amanhã às 10 horas, a vice-ministra do Interior, que é o Ministério del Interno, que é uma espécie de casa civil, né? É o ministério mais importante do governo na Itália. Então, a vice-ministra do Ministério del Interno não é uma Zé Mané, não é um qualquer, é como se fosse a vice-ministra da Casa Civil no Brasil. Então, o governo italiano escalou uma pessoa importante para ir até o parlamento. Wanda Ferro é o nome dela. Responderá amanhã, aproximadamente às 10 horas, no horário da Itália, as perguntas sobre a Carla Zambelli. Então, Wanda Ferro, vice-ministra del Interno na Itália, amanhã, 10 horas da manhã, na Câmara dos Deputados em Roma, para ter uma resposta em relação ao governo italiano sobre o caso Zambelli. Então, veja que a coisa está andando, viu? Inclusive aqui no Congresso, né? Aqui também. Eu achei que ia ser mais lento, Gabi. Tá caminhando, viu? Está caminhando, só para completar, que a gente já vai se despedir do Demore, mas também ali na CCJ um negócio também, né, a principal comissão ali da Casa, da Câmara dos Deputados, e é a primeira responsável para analisar a perda de mandato dos parlamentares de maneira geral, e o Hugo Mota, ele encaminhou para a CCJ essa determinação, né, do STF sobre a perda de mandato. Então também tem essa atualização sobre esse caso. Mas acho que o mais importante é isso, né, Demore? A gente esperar uma resposta do governo italiano amanhã. É o que a gente tem de mais relevante sobre esse assunto. Vai ser 10 da manhã lá, então 5 da manhã, né, aqui no Brasil. Vamos acordar com notícia já. Vamos acordar com o Desperta, com o Panúzio, né? Eu já vou encaminhar para o Panúzio ficar de olho a hora que conseguir pegar lá o site da Câmara. Tem, como a nossa TV Câmara, tem transmissão ao vivo, né? Então, poder ficar de olho no que a Wanda Ferro estará falando sobre a... Curioso, né, Chico, que na gíria da rua, ferro é revólver, né? Então, a pistoleira dos Jardins pode tomar ferro da Wanda Ferro. Ironicamente, pode tomar ferro. Ferro na boneca, como dizia uma velha canção dos Novos Baianos. Ai, que coisa maravilhosa, né? Que é a língua portuguesa. E a opção dela, né, pelo que dizem ali o entorno da Zambelli, o staff, ali o que ficou em Brasília, é que ela faria a opção de ficar presa na Itália, caso rolasse o processo mesmo, caso role o processo até o fim. Alegaria que as prisões, o cárcere no Brasil é um horror. É engraçado, né? Porque quando ela estava como deputada, eu não vi hora nenhuma ela tentando cuidar da política carcerária do Brasil. Então, alegaria que é um horror ser preso no Brasil e ficaria numa cadeia italiana. Ela disse que não tem saúde para isso, né? Você acha que... Eu vou falar uma coisa para vocês. Não, tem essa possibilidade, porque o Código Penal da Itália tem 2 artigos que correspondem ao crime dela aqui. Pode ser que ela cumpra a pena lá. Mas eu vou te falar uma coisa, cara, a Zambelli, enquanto ex-parlamentar e tal, a gente sabe como é no Brasil, a luta de classes funciona até na cadeia, né? Eles vão colocar ela numa prisão feminina, tranquilinha, com caminha, banho quente, tudo certo. As prisões da Itália não são grande coisa, não, eu vou te falar, cara. Tem muito problema lá, não é assim tão lá distante do que não é uma prisão suíça, não. Teve vários casos de pessoas que morreram na cadeia, teve um caso famoso uns anos atrás, de um rapaz chamado Stefano Cucchi, acabou morrendo lá por inanição, as fotos horríveis dele, tem calabouços, tem masmorras na Itália que são dignas de prisões da Idade Média. A Zambelli que não acha que ela vai ser colocada numa prisão suíça lá não, a coisa não funciona desse jeito. É ilusão dela, e não deve ter aqui no Brasil tem essa separação que você aplica ali como ex-parlamentar, você vai para um quartel ou vai para um lugar limpinho, na Itália não, né? Não, aqui ela vai ser bem tratada. Na Itália é só mais uma. Boa, na Itália... Exatamente. Então não sabemos se é uma boa opção. Gostaria que a Zambelli voltasse. Também prefiro aqui. Porque aí ela vai responder em outros lugares também, pode perder mandato, né? Enfim, tem mais a responder por aqui. Rodrigo Viana está aqui, ó, já... na porta aqui para fazer gol. Pode me despedir do Demore e chamar Rodrigo Viana aqui com a gente. Valeu, querido. A gente se vê em breve. Valeu, meus amores. Beijos para os namorados e namoradas do Brasil. Tchau. Opa, boa noite, querido. Pode chegar mais aqui. Não, eu estava vendo o Demore falar que ele queria que a
Zambelli voltasse, eu sentia um clima assim, né? Volta, não é? Não Já que hoje é dia dos Vem viver namorados. novamente ao meu lado. Saudade? Não consigo Saudades da viver ex? sem teus braços. Da ex, né? Pois é, saudade da Zambelli. Porque ela é uma personagem que ajuda a desmoralizar o bolsonarismo, né? Por si só. Mas, assim, vontade de que ela volte para cumprir a pena mesmo, né? Que seria o justo, né? Por tudo que ela aprontou. Importantíssimo. E Não é? ainda está como licenciada do cargo. Esse caso que está correndo ali dentro da Câmara dos Deputados é para perder o mandato, né? Sim. Também, porque até hoje não perdeu o mandato também. E tem o outro processo que ela está respondendo, né, Rodrigo? Ela foi condenada naquele caso do Da hacker, invasão do CNJ. da invasão do CNJ. Mas ainda tem esse processo que ela correu na véspera das eleições, atrás de um jornalista. Então tem esse também Com o para ferro responder na ali. mão. Né? Que é o ferro na boneca, né, É o Chico? Ferro. É isso. E que amanhã vai ser uma pessoa chamada Ferro que vai dar entrevista. É isso que eu estava ouvindo vocês falarem. Carla Ferro. Ferro é quem vai dar ferro na Zambelli. Muito que bem, muito que bem. Então, vamos seguir falando, já que a gente está falando de ferro na boneca aqui, a gente pode falar de um caso que vai futuramente, provavelmente, se desdobrar nisso, no ferro na boneca, que é o interrogatório dos 8 réus do núcleo crucial, né? O julgamento da trama golpista. O Bolsonaro está entrando nessa reta final também desse julgamento, né? E a tendência, a gente vem falando muito sobre isso com diversos especialistas aqui, juristas da área, a tendência é que a maioria do grupo seja condenada, ou todos, né? Essa é a tendência. Então, o Bolsonaro, a gente já trouxe aqui várias vezes, vários trechos, vários recortes das falas do Bolsonaro, ele estava num tom muito mais ameno ali no Supremo Tribunal Federal. Até vamos contar uma historinha já aqui de quem ele conversou. Bastidor, né? Um bastidor, O treinamento que ele fez, né? Ele estava conversando antes de ir lá no depoimento, frente a frente com o Alexandre de Moraes. Mas vamos chamar a Carolina Bride do Boa História? Vamos. Ela sabe de tudo. Carol, boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, meninos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando hoje. Esse negócio de ela sabe de tudo é sempre perigoso, né? Sempre que você fala isso, vem na esteira uma pergunta que eu não sei responder, mas vamos tentar. De jeito nenhum, Carol. Você estava ali acompanhando o julgamento ali, o interrogatório bem de pertinho, né, Carol? Aliás, desde o começo do julgamento, né, de todos os núcleos, a Carol está acompanhando. Eu queria até chamar um trecho para a gente só retomar a ideia de como que estava o Bolsonaro, né? Que era um Bolsonaro, assim, muito mais tranquilo, mais manso do que o que a gente tá acostumado. Treinado pelo Temer, Pois né? muito amigo dele, né? Que nomeou o Xandão. Veio aí o spoiler. Então, como o Temer conhece muito o Xandão, disse, pega por aqui que ele vai gostar, faz um agrado e tal. E foi por aí. Vamos ver como é que ficou o temperamento pós-conversa com o Michel Temer, então. Só para a gente relembrar, vamos lá. Não tem disso nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. É isso. Então, depois, essa história, aliás, do Michel Temer, foi o Igor Gadelha, jornalista lá do Metrópolis, que revelou. Ele, antes de ir no interrogatório, ele foi lá na casa do Michel Temer, conversar com ele. Aliás, Michel Temer já esteve na vida de Bolsonaro em outros momentos para apaziguar o clima com o Xandão, né? Pois é. Aquele 7 de setembro, né, Rodrigo? Não, eu ia só dizer que se a tática era para ajudar o Bolsonaro, eu acho que ajudou mesmo foi o Xandão. O Michel Temer, sabe aquele treinador que dá instrução para o jogador dele, mas ajuda o time adversário? Foi mais ou menos isso que o Michel Temer fez, porque ele pediu para o Bolsonaro pegar leve, pede desculpas, etc. e tal. O Bolsonaro perde o discurso de que o Xandão é o demônio, que é o que ele espalhou pela base dele, e ficou a base sem entender direito. Afinal, o Xandão não é o ditador, mas você brincou com o ditador, ele fez brincadeira com você, etc. Esvaziou um pouco esse discurso. Então, se foi treinamento do Temer, Gabi, ajudou mais o Xandão e, portanto, ajudou a esvaziar o Bolsonaro e ajuda o Centrão. Não agradou os bolsonaristas certamente, né, Carol? Olha, ele estava irreconhecível, né? Se a gente olhar ali aquele depoimento, estava bem mais manso, não alterou o tom de voz, fez piada, fez brincadeira, pediu desculpa, né? Do tipo, foi mal aí, não foi exatamente isso que você entendeu, porque eu sou estourado mesmo. Então, assim, era um novo Bolsonaro que se apresentou
ali no STF. Lembrando que muito pouco tempo atrás, assim, nos palanques, né, da vida e também nas lives e nas conversas com apoiadores, Bolsonaro ele não poupa palavras de baixo calão, inclusive, para descrever ministros do Supremo e a atividade do tribunal como um todo. E aí, quando chegou lá, na frente do Alexandre de Moraes, mandou essa que não era bem assim. Até chamou Alexandre de Moraes para ser vice numa chapa dele. Mas quando a gente vê isso, e assim, o Bolsonaro também ele aproveitou esse interrogatório para poder falar dos feitos dele quando era presidente da República. Então, quando a gente vê esse tipo de atitude, a gente pode analisar o seguinte: primeiro, ele não desistiu da vida política, né, por óbvio, porque se ele fala para o Xandão, você pode ser vice na minha chapa em 26, ou seja, ele já pressupõe que ele vai ter uma chapa, só que o TSE já declarou que ele é inelegível até 2030. Ele está ignorando esse fato, de alguma forma ele está falando mais manso para o judiciário, mas também está dando um recado para a base dele, do tipo, olha, politicamente eu estou aqui, muito embora juridicamente eu esteja totalmente complicado. Então essa tentativa dele de falar mais manso no judiciário foi uma cartada final. Porque, na verdade, o Supremo ele não vai analisar a forma como o réu se dirige, se reporta ao juiz. Vai analisar o conteúdo do interrogatório, o conteúdo da fala de Jair Bolsonaro. E, de alguma forma, ele admitiu, né? Porque ele falou, olha, eu perdi nas urnas e aí eu estava tentando um caminho alternativo para continuar no poder, muito embora eu não tivesse tido voto suficiente para ficar no cargo. Ele não quis chamar isso de golpe. Mas é claro, para a Procuradoria-Geral da República, ali na denúncia, ficou muito claro que a PGR entende que quando você perde uma eleição e fica tentando achar um atalho para continuar no poder, isso é sim tentativa de golpe. É tanto que quando o Bolsonaro falou isso, teve aquela olhada mágica, né? Alexandre de Moraes olhou para a PGR do tipo, olha aí o que o cara falou, ele se enrolou. Então pouco importa se ele gritou, se ele falou baixo, se ele ficou em silêncio, se ele conversou com o Temer, se ele conversou com o Tarcísio. O que importa é que na hora de falar, na hora de se defender, ele mesmo se traiu. Porque para ele, para Jair Bolsonaro, talvez ele tenha a convicção de que o que ele fez não é um crime, ele estava só tentando sobreviver politicamente. Só que quando você perde uma eleição e tenta continuar no cargo, isso não tem nada a ver com as 4 linhas da Constituição, está totalmente fora das 4 linhas, como ele costuma dizer por aí. Nossa, perfeito, Carol. No momento... Ele diz até que isso é coisa de temperamento, né, Chico? Exatamente, é o treinamento do técnico dele, do Temer. A Carol chama atenção para esse momento em que ele confirma o golpe, que ele fala que ali esgotados os recursos para lutar no campo eleitoral, para questionar as eleições, ele insiste, né, em permanecer no poder. O Alexandre de Moraes até olha assim, né, Carol? Não sei, você fala que ele olha pro Gonê, eu achei que era para quem estava fazendo as notas lá, taquigráficas, sei lá. Parece que foi pro Gonê mesmo. Para dizer, você anotou isso mesmo? Você registrou isso? Será que eu ouvi isso? Porque tudo bem que a gente sabe que foi o que aconteceu de fato, mas o Bolsonaro confirmar aquilo é muito forte para a acusação. Não é? É um presente, né? É um mimo, é o dia dos namorados antecipado pro Gonê. Oi, Gonê. O Gonê recebeu ali na mão flores, presente, jantar num bistrô, aquele clima, luz de vela, foi esse momento. Foi uma beleza. Foi amor demais. Tá aí o que você queria, Gonê. Entregou. Crime amar demais, é isso? Total. Ele se complicou ali, não deu para ele. E o que a gente vê agora dos próximos passos, porque agora acabaram, né, os depoimentos que a gente viu das testemunhas de defesa, testemunha de acusação, depois teve o interrogatório dos réus, aí Alexandre de Moraes deu um prazo, né, ali de 5 dias, um prazo concomitante para a defesa e também para o Ministério Público para apresentarem, assim, uma análise do tipo, precisa de mais depoimento, precisa de mais produção de prova, né, vocês estão querendo que mais testemunhas prestem depoimento aqui? E aí, passada essa fase, aí entra na reta final, gente. O que acontece? O Moraes vai abrir um prazo para alegações finais de todas as partes. As pessoas vão entregar lá, os advogados e também o Ministério Público vai entregar uma alegação final, né, dizendo
se é culpado, se é inocente, o que fez, o que deixou de fazer. Ele vai pegar esses documentos, vai elaborar um voto e vai mandar para a primeira turma, para o plenário julgar se essas pessoas vão ser condenadas ou inocentadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso deve acontecer no segundo semestre. Não tem uma data precisa, porque a gente não sabe se a instrução probatória terminou mesmo ou se a PGR e as defesas vão indicar novas providências para esclarecer algum fato que possa ter ficado obscuro ainda. E aí as chances de Bolsonaro são muito pequenas diante dessa confissão dele, né? Diante de Alexandre de Moraes, ali no plenário da primeira turma. A expectativa no STF é que haja mesmo condenação, e isso deve ser ali logo no início do primeiro semestre, se não tiver mais instrução probatória para essa ação penal. Instrução probatória, quem deu uma pista de que pode pedir alguma coisa é a defesa do Braga Neto, a história do vinho, né? De que é fácil provar essa história. Foi na garagem que ele te entregou, supostamente entregou a caixa de vinho com dinheiro dentro e tal. Será que tem na câmera, nas câmeras da garagem do Palácio da Alvorada, etc. Então, pode-se pedir, por exemplo, é um caso, né? Pode-se pedir um requerimento. Pedir como é que chama isso? Uma diligência para buscar as câmeras do Palácio para ver se houve entrega, tem algum registro do Braga Neto carregando uma caixa de vinho, entregando para o ajudante de ordens ou não. Isso é um exemplo. Pode ser que alguns peçam outras coisas. O Bolsonaro pode pedir alguma coisa para ainda ganhar tempo, não sei. Mas é o prazo que o Alexandre de Moraes deu 5 dias. Então, nos próximos dias, a gente vai saber se alguma defesa pediu, né? Vai estar público ali. Até o Braga Neto, quando ele falou a respeito da caixa de vinho, ele falou, e eu falei para o tesoureiro do PL, né? Enfim... envolveu mais gente na história. Ele cita testemunhas, né? Exato. Então pode ser que eles tentem ainda ganhar um tempo e tal e pedir novas diligências, corre um prazo a mais. Mas de qualquer maneira, depois disso tudo, tem julho, acho que para, né, Carol? Tem o recesso de julho, né? E daí agosto são esses 15 dias aqui, 15 dias acolá e lá para setembro está pronto para votar, né? O Alexandre de Moraes está com pressa. Sim, a gente tem visto uma instrução probatória num tempo recorde para os padrões do Supremo Tribunal Federal. Eu cubro o STF desde 2001, nunca vi uma ação penal correr tão rápido ali dentro. A gente vê que existe mesmo uma vontade de todos de julgar logo esse processo, existe essa preocupação por conta das eleições do ano que vem. Alexandre de Moraes já disse que não vai ser vice em chapa nenhuma. Então, assim, mas Bolsonaro insiste, né? Insiste. E mesmo assim, independente de condenação ou não, ele já está inelegível. Assim, politicamente, ele não está morto, ele tem ali uma base aliada dele que continua do lado dele. Vamos ver se depois da condenação esses eleitores permanecem, né, no bolsonarismo, se esses votos têm uma transferência automática mesmo ou não. Mas o que importa é isso, essa ação penal já está na reta final. Outra providência que pode ser tomada também, por exemplo, em caso de depoimentos contraditórios de réus, pode ser pedida a cariação. Coloca os dois réus na mesma sala e fala, e aí, o que você falou? O que você acha que é? Então vamos chegar a um consenso, quem está mentindo, quem está falando a verdade. Isso é possível entre réus. Alexandre de Moraes explicou ali durante o julgamento que isso não pode acontecer entre um réu e uma testemunha, por exemplo. Mas se os dois são réus, eles podem ser colocados cara a cara para que o juiz tenha uma convicção melhor de quem está mentindo e de quem está falando a verdade sobre determinado fato. Porque teria a cena fatal da reunião dos comandantes das Forças Armadas. Não é? Teria que refazer aquele filme ali, colocar todo mundo Só que o Freire Gomes e o Batista Júnior são testemunhas. E o Almirante Garnier exatamente, a separação é essa. Então foi isso que o Alexandre de Moraes explicou ontem, falou, porque teve algum momento que o Paulo Sérgio, o general, falou, podemos fazer até uma cariação sobre isso. Aí o Alexandre, olha, vai ser difícil. Mas aí teria o tenente-coronel Cid. Sim, o Cid com... Que é da mesma categoria aí de réu, né? Embora seja delator, né, mas é a mesma categoria. Cid e Garnier, por exemplo, pode ter como é que chama? A cariação. Ou Mauro Cid, Carol, você me corrige, mas Mauro Cid e Paulo Sérgio também, por exemplo, que são os dois réus, né? Sim. Inclusive Sabe por que não pode colocar um réu e uma testemunha? Porque o réu ele não tem a obrigação de falar a verdade no interrogatório. Sim. E a testemunha, ela afirma, ela promete dizer a verdade, né? Pela legislação penal. Então não dá para você colocar
em pé de igualdade duas pessoas que têm tratamento diferente no meio de uma investigação criminal. É isso. Muito bem, eu queria trazer uma outra pauta aqui também, gente, sobre o julgamento das redes sociais. A gente falou sobre isso, agora a gente tem uma atualização, né, dos ministros formando maioria para as plataformas serem responsabilizadas por esse conteúdo postado pelos usuários. Só que aí a questão, e acho que é o que a gente pode discutir aqui, é como que isso vai ser aplicado, como que isso pode ser aplicado, porque entre os ministros, aliás, entre os 6 ministros que votaram para endurecer essas normas, né, que vão ser aplicadas às redes, não tem consenso de como isso vai ser feito, que tipo de postagem vai ser removida, enfim. É bastante importante que isso seja definido, até porque isso precisa acontecer antes do período eleitoral, né, do ano que vem. Isso eu acho que é a maior preocupação. Mas, Carol, como é que fica agora essa questão, né? A gente teve a formação da maioria. O que você espera aí do Supremo Tribunal Federal nesse sentido? Gabi, e tem uma atualização em cima da atualização, Legal. Tem maioria mais um. Hoje, Alexandre de Moraes votou também para endurecer a vida das redes sociais. Já tem 7 votos nesse sentido de regulamentar com outras regras a atividade de plataformas e big techs no Brasil, e um voto apenas do outro lado, que é o do ministro André Mendonça, que defende que a regra atual seja mantida. Qual é a regra atual? As empresas, os provedores, né, de internet, as plataformas, as redes sociais, elas só são obrigadas a retirar determinado conteúdo do ar se existe uma decisão judicial mandando elas fazerem isso. O que esses 7 ministros do STF querem é que as redes sociais sejam responsáveis por fiscalizar os conteúdos que os usuários postam e, em caso de crime, conteúdo mentiroso, incitação ao ódio, a própria rede tome a providência de retirar o conteúdo do ar. E aí, o que as plataformas dizem? Na verdade, a grande preocupação é o seguinte, elas falam que isso é muito subjetivo, que eles não podem cercear a liberdade de expressão, porque tem coisa, por exemplo, o que é verdade e o que é mentira. A plataforma não teria condição de checar tudo se é verdade ou não. Mas aí o STF diz o seguinte, hoje, inclusive, no voto do ministro Alexandre de Moraes, ele enfatizou bastante, ele deu vários exemplos de discurso de ódio, de difusão de ideias nazistas, por exemplo, que não tem dúvida nenhuma de que o conteúdo é criminoso. As plataformas, por outro lado, falam, não, mas precisa ser uma regra objetiva, porque a gente não tem nem como educar a nossa inteligência artificial para buscar todo e qualquer tipo de conteúdo ofensivo. Então, o que as plataformas querem é que o STF liste de forma muito objetiva, olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode esse tipo de ódio, não pode, esse tipo de incitação não pode, esse tipo de crime não pode, seja uma coisa bastante objetiva para que as plataformas tenham condição de colocar isso em prática. Só que a maioria do STF acha que isso é bobagem, assim, que eles têm total condição de fazer isso, porque já faz isso com conteúdo de pornografia infantil, por exemplo. Eles já têm um filtro super educado para poder catar esses conteúdos e remover do ar muito antes da primeira curtida de alguém que estiver passando ali. Então, o Supremo diz que, olha, a tecnologia tem, o conhecimento do que é crime, do que é ódio, isso não muda de país a país, assim, a estação, o Alexandre de Moraes, inclusive, mostrou uma postagem hoje que era de um conteúdo totalmente homofóbico, que estaria postado em uma rede social e que alguém fez a denúncia e o conteúdo continua lá. E é um conteúdo que não tem dúvida nenhuma que é um discurso de ódio contra homossexuais. Então, o que os ministros querem é que as plataformas colaborem com isso de alguma forma, né? E a proclamação do resultado é assim, ó, quando acaba o julgamento lá no Supremo, o presidente tem que proclamar o resultado. A gente decidiu isso, isso, isso. Só que cada voto tem um detalhezinho diferente, sabe? Uns falam que esse tipo de conteúdo tem que entrar, outros falam que aquele outro tipo de conteúdo tem que entrar. Vai ter que tabelar esses votos para encontrar os denominadores comuns e tentar fazer uma regra minimamente objetiva que possa compor ali a proclamação do julgamento. A expectativa é que esse julgamento dure até o fim do mês. Por quê?
Ainda faltam 2 ministros para votar. 3 ministros, estou ruim de conta. Votaram 8, faltam mais 3. E na semana que vem não tem sessão no STF, porque tem feriado. Então, esses outros 3 ministros, né, que são Cássio Nunes Marques, Carmen Lúcia, eles vão votar na última semana desse mês, e aí depois vai precisar fazer essa proclamação, que é tabelar esses votos e ver o que eles têm em comum e o que pode ser retirado. Então, isso deve demorar um tempinho. Pode ser que não termine nesse semestre, porque, como bem lembrou o Rodrigo, tem intervalo, tem um recesso no STF durante todo o mês de julho que não acontecem julgamentos. Pode ser que a proclamação fique só para agosto. E aí fica esse tempo, esse intervalo, né, que os ministros possam se unir e combinar alguma coisa, tentar costurar uma saída. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, está bastante empenhado em tentar costurar essa situação. Só recapitulando, os votos que faltam são Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e Edson Fachin. Minha memória me ajudou agora. Ô, Carol, isso que você trouxe eu acho muito didático, né? Porque eles dão um jeito de identificar, se a gente falar de copyright, por exemplo. Se você publica uma música lá, ou enfim, se você coloca um conteúdo de um canal que não é permitido, porque é protegido por lei, eles derrubam na hora. Com muita facilidade, então, né? Tem mecanismo para fácil. defender a propriedade, eles têm mecanismo. Para defender a vida, não. É mais ou menos esse o resumo. Total. Né? Para defender a dignidade e tal, não tem mecanismo. Para defender a propriedade, não tem dúvida nenhuma. Cai rapidinho a live. Se você coloca uma música que tem direito autoral, aí não vai perguntar para ninguém. Não pergunta por quê, tira do ar. Agora, se é a dignidade humana, aí não, aí precisa consultar sei lá quem. Precisa dizer, precisa listar, precisa dizer, nazismo não pode. Nazismo não pode, Automutilação não pode, quer dizer, é uma grande falácia, né? Mas acho importante a gente ficar de olho, né? E também pressionar para que as plataformas assumam suas responsabilidades também, porque quando é do interesse, sempre dá-se um jeito de conseguir derrubar o conteúdo. Bom, Carol, acho que é isso então, né? Obrigada por hoje, querida. A gente vai continuar de olho nesses assuntos e você também. Em breve a gente vai ter novos desdobramentos também no julgamento da trama golpista. E a Carol sempre vai estar com a gente trazendo todas as novidades. Valeu, querida. Valeu, obrigado. Por hoje. Obrigado. Obrigada, queridos. Beijos a todos. Feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados também, querida. Valeu. Aliás, quando a gente estava conversando com o Leandro Demori, a gente estava falando agora sobre redes sociais, né? O X é um lugar que virou ali um esgoto, né? A extrema-direita compartilha todo tipo de discurso de ódio por lá. Mais cedo, a gente estava conversando com o Leandro Demori e ele citou como o Trump tem sido um agente do caos ali nos Estados Unidos e fez o link com a aula do professor Castro Rocha, que a gente vai ter a semente do caos, né? Ali a gente estava conversando e a discussão estava muito importante da gente ter, então não deu tempo da gente falar sobre isso, então quero lembrar você que é nesse domingo, tá? A gente vai ter a aula do professor Castro Rocha de graça, a semente do caos aberta, online. Então, tira um segundo aí do seu tempo para você entrar em icl.com.br/aula, né? Para poder escrever, né? Colocar o seu e-mail ali rapidinho para poder acompanhar. Vai ser no domingo, às 8 horas da noite, domingo, que é o dia 15 de junho. Não deixe de garantir sua vaga. Para você que está assistindo também na tela, por exemplo, da sua televisão, também dá para apontar o QR Code aqui da tela que você está vendo, aponta o celular e dá para você se inscrever da mesma maneira, é bem rapidinho. Muito fácil. E olha que aula, né? É uma aula que vai envolver tudo que a gente falou agora dessa decisão do Supremo. E mais, qual o laboratório do diabo, que é o laboratório da extrema-direita para a eleição do próximo ano? O que é que os caras estão bolando, né? O que é que tá pegando ali nos bastidores da extrema-direita e o que é que a gente deve fazer para evitar que vingue essa cartilha da extrema-direita, não só em 2026, mas no dia a dia, porque todo dia eles aprontam alguma coisa. Então vale muito a pena a gente acompanhar, né, para ver, até porque o professor Castro Rocha, não sei se as pessoas viram, mas a gente sempre está compartilhando, não é o trailer, né, mas a chamada do professor Castro Rocha à aula, e aí ele diz, eu vou dividir com vocês
o que eu estou prevendo aí para o segundo semestre de 2025, estou de olho para o que vai acontecer. Então, tem uma novidade aí, um olhar, uma análise que é só do professor Castro Rocha, né? Só ele que ali está bem de perto, acompanhando há muito tempo no mundo todo esses movimentos da extrema-direita, aqui no Brasil também, e ele pode trazer para a gente com esse olhar apurado que só o professor Castro Rocha tem. Muito bem, vamos falar sobre a Datafolha, que saiu agora há pouco, gente? Acabou de sair. Saiu pesquisa Datafolha revelando uma interrupção do movimento de recuperação na avaliação do governo Lula. Então, trazendo alguns dados aqui para vocês, para a gente poder comentar. Daqui a pouco o professor e cientista político Cláudio Couto vai estar com a gente analisando também, avaliando esses números. Mas, Rodrigo e Chico, no começo de abril, a gente vai colocar aqui na tela para facilitar a visualização, então fica de olho. Mas para você que está só nos ouvindo, 38% reprovavam o governo, isso em abril, contra 29% que consideravam o governo bom ou ótimo. Agora, como é que está essa história? A reprovação chegou a 40% e a aprovação ficou em 28%, Rodrigo. Então... assim, a gente observa, eu sei que tem pessoas que nos ouvem, né, e não estão olhando o gráfico, mas se pudesse colocar o gráfico de novo na tela e quem puder também dar uma olhadinha nesse momento, quem tiver, obviamente, com a tela aí disponível, você observa que a linha vermelha é a linha de ruim péssimo e a linha azul é a linha do ótimo bom. A boca do jacaré se abrindo, né, para quem não tá vendo. Porque o ótimo bom estava aumentando e o ruim péssimo estava diminuindo. Por favor, ali olha, né, no mês anterior. Estava havendo um movimento de recuperação e agora abriu de novo, o que significa provavelmente que o escândalo do INSS e mais esse bombardeio em relação ao IOF trouxeram algum mal-estar aí para o governo Lula. Eu chamaria a atenção, a própria manchete da Folha e do UOL segue essa linha, 40% desaprovam e 29% aprovam. Tem que tomar cuidado porque entre aqueles que consideram o governo regular, tem muita gente que aprova o governo, né? Se parar, muita gente aí, inclusive de esquerda, petista, você considera o governo ótimo, bom ou regular? Regular, não acho que é uma maravilha. O cara que tem críticas ao governo, né, acha que pode melhorar e vai no regular. Por isso que eu acho que para a gente ver a popularidade do governo, vale mais a tela seguinte, é a minha impressão. É claro que daqui a pouco o Cláudio Couto... Ele já está aqui, viu? Já está aqui. E eu não quero com isso dizer que não tem problema. Tem problema, tem dificuldade, etc. Mas a tela seguinte, que a gente vai trazer depois, porque o Cláudio Couto está chegando, e a gente dá boa noite para o Cláudio Couto, que esteve lá no Itaquerão acompanhando o Jogo do Brasil, que eu já vi nas redes sociais, mas hoje está aqui com a gente para avaliar o Datafolha. Gabi. Professor, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite. Professor, eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender esse cenário, né, do governo, mas acho que vale a pena a gente também trazer o contraponto aqui da aprovação do próprio presidente Lula. Vamos também colocar aqui na tela e a gente explica também para quem está só nos ouvindo. Então, a aprovação do presidente Lula se mantém dentro da margem de erro. O que significa isso, né? A gente tem aqui o índice dos que aprovam o presidente Lula em 46% e antes era 48%. Então, isso em abril, tá? O de antes. Então, não é uma grande diferença, né? Dentro da margem de erro, 2 pontos percentuais. Contra 50% que o reprovam agora e antes 49%. Então, se mantém quase ali que na mesma, né? Agora, o do governo a gente estava trazendo essa avaliação nova do Datafolha, professor, aqui só para recapitular esses dados para você que está chegando agora e também para quem está nos acompanhando, mas a gente tem 38% que reprovavam o governo contra 29% que o consideram bom ou ótimo, e agora a reprovação subiu, atingiu 40% e a aprovação 28%. Então, mais ou menos por aí a gente pode trazer esse olhar para o governo e também para a própria imagem do presidente Lula. Não, acho que é isso mesmo, né? É claro que quando a gente olha esses dados conjugados, né, não só esse da aprovação pessoal do presidente, mas também o da aprovação do governo, e a gente nota, o Rodrigo falava disso agora, né, que houve da pesquisa anterior para essa uma piora, né, voltou a piorar, né, tinha iniciado um processo de melhora, e acho que, de novo, concordando com o Rodrigo,
evento do INSS e agora, mais recentemente, esse do EOF, interromperam o que parecia ser o ensaio de uma melhora, né, e voltaram a produzir uma piora. Então, conjugando essas duas coisas, eu imagino que mesmo essa variação na margem de erro, ela deve indicar que, de fato, deve ter ocorrido alguma piora, ainda que pequena, na avaliação do presidente, porque ela tende a acompanhar, em alguma medida, a variação também da avaliação do governo. Se uma piorou e a outra, dentro da margem de erro, apresenta uma piora, é de se imaginar que os dois movimentos estejam mais ou menos combinados, né? E o que mostra um cenário ainda muito difícil, né, para o governo, ainda mais agora que a gente vê que parece que azedou de vez a relação do executivo com o legislativo. Os últimos episódios, aquele evento na outra semana envolvendo a ministra Marina Silva, agora esse envolvendo o ministro Haddad, mas isso é só a cereja do bolo, né? Sobretudo a postura do presidente da Câmara dos Deputados e de boa parte das lideranças partidárias, no sentido de dizer que vão derrubar o que o governo está mandando para lá. Então isso vai produzindo todo um ambiente negativo, dificulta também que o governo implemente uma parte da sua agenda e daí, consequentemente, possa colher frutos do que essa implementação pode gerar e aí, consequentemente, vai tornando mais espinhoso o caminho para uma recuperação. Claro que a questão da comunicação, né, que foi objeto da atenção do governo, tanto que mudou os seus membros nessa área, ela é importante, mas ela é evidentemente insuficiente por si só para resolver o problema, se não houver uma percepção mais ampla relacionada a políticas públicas, mas também relacionada ao ambiente político do modo geral, que seja positivo para o governo. Ô Cláudio, vendo aqui os números por faixa salarial, nota-se que o governo melhora entre quem ganha até 2 salários mínimos. No mesmo patamar, no mesmo 2% ali, na mesma variação. Sai de a aprovação, aumenta de 30% para 32% entre quem ganha até 2 salários mínimos. Ou seja, seria esse efeito já da inflação em queda, porque nesses segmentos você não vê sequer o estrago do INSS, do famoso... Olha, por favor. Pode ser um pouco isso, Chico. É difícil a gente identificar exatamente o fator, né? Claro que como a gente teve esses eventos recentes, é muito pouco provável que eles não tenham impactado. Eu acho que também tem o fato de que diferentes segmentos da população são afetados de maneira diversa também com respeito ao noticiário. Alguns estão mais diretamente afetados, né, pelo noticiário, na Sim. rádio, na TV, nas redes sociais, enfim, nos veículos digitais. E talvez, nesses casos, notícias ruins produzem efeitos maiores. Esse público de mais baixa renda é também um público com mais baixa escolaridade no geral, que tende a ter menos acesso aos meios de comunicação e ao noticiário. Então ele está menos afetado por isso e muitas vezes mais percebendo o dia a dia. Está mais notando o preço na feira, na quitanda, no açougue, né, onde quer que vá, do que propriamente se o governo está tomando baile no Congresso ou não. E aí, claro, que é menos suscetível a perceber essa deterioração do ambiente do que os setores de mais alta renda, mais alta escolaridade, que também são os que são mais afetados pelo noticiário. Esse discurso também da chamada irresponsabilidade fiscal e tudo, que é repetido, né, a exaustão por alguns setores, inclusive da imprensa, talvez para quem ganha até 2 salários mínimos, isso nem sempre bate, assim, o que irresponsabilidade fiscal, assim, parece algo distante, assim, do dia a dia das pessoas, apesar de ser um tema importante para ser debatido, a gente sabe disso, né? Claro. Seja qual for a posição que você tenha em relação a ele, mas demora mais para bater nas pessoas de uma faixa de renda que estão correndo atrás da sobrevivência. E aí sim, a gente teve dados da inflação, de que a inflação dos alimentos parece que está vindo para baixo. Então é aquilo que se dizia no começo do ano. É um momento de um tranco assim, importante para o governo, mas no segundo semestre isso vai voltar mais ou menos para o eixo, tem uma safra grande, etc. De qualquer maneira, são números preocupantes para o governo, quando você olha a curva, né? Você estava em recuperação no momento de formar os palanques também. Eu queria trazer isso para o Cláudio, então, porque você vê sinais de que o PP, o partido do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, está dizendo, né, formou essa federação com a União Brasil e está dizendo, olha,
Nosso plano até é entregar os ministérios e pensar numa candidatura própria contra o Lula em 2026. Se o Lula tivesse com uma popularidade maior, dificilmente eles fariam esse movimento. Então, pode ter dificuldades para o Lula formar o palanque, ampliando já junto aos partidos de centro, ou você acha que isso ainda não está definido? Como é que você avalia esse quadro dos partidos aí, né, levando em conta esse discurso no Congresso que parece cada vez mais duro contra o Haddad e contra o governo, Cláudio? Olha, eu acho que é um momento bem difícil para o governo com relação a isso, sim. Isso passa, claro, primeiro pela relação diretamente com esses partidos no Congresso. A gente não tem mais o mesmo funcionamento do presidencialismo de coalizão que teve até pouco tempo atrás. Com esse ganho de poder do Congresso, sobretudo pelo controle que o Congresso passou a ter sobre o orçamento, o Legislativo ficou muito menos ali dependente do Executivo do que era antes. E aí partidos que antes abriam mão ali de certas preferências programáticas, ideológicas, em troca do acesso a recursos que o Executivo proporcionava, seja ao ocupar ministérios, seja pela liberação de emendas, bem, esses recursos agora estão na mão dos parlamentares. Só de emenda ali a gente tem mais de 50 bilhões, né? O que mostra de onde podia vir uma parte do ajuste fiscal que os próprios congressistas reclamam. Né? Não é só de cortar a Bolsa Família, de cortar BPC, né, de parar de reajustar o salário mínimo com efeito sobre a Previdência, mas é também, evidentemente, né, cortar nesse excesso hoje de emendas parlamentares que inclusive gastam dinheiro de qualquer jeito, sem nenhum tipo de plano, de racionalidade, né, de ação estruturada, né, tudo meio no varejo, no avulso, né, joga para qualquer lado e vê onde é que cai. É um pouco disso que se trata aqui. Então esse Congresso é muito mais arredio. Isso se reflete no comportamento dos partidos, que vai, por sua vez, desaguar na questão da montagem das coligações para o ano que vem. E daí, consequentemente, também na disputa presidencial. Se o presidente está impopular, isso fica ainda mais complicado. Né? E no caso aí da Federação União Progressista, né, você tem já um candidato abertamente posto e abertamente contra o atual governo, que é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né, que falou até no Roda Viva nessa semana, que é a única pessoa contra quem ele vai disputar a eleição no ano que vem é o Lula. Qualquer outro candidato ele pode compor, mas o Lula é o seu adversário principal. Já falou até que a primeira medida que vai tomar se eleito, né, uma vez empossado, é anistiar todo mundo, né? Ampla, geral e restrita, não só para os bagrinhos do 8 de janeiro, mas também para os tubarões, né, que estão agora sob julgamento no Supremo. Então, veja, se você tem esse candidato no seio da federação, ele vai, claro, né, e outras lideranças ali, Ciro Nogueira, que é um bolsonarista, puxar esses partidos para tentar tirar do governo. E são partidos, veja, que mesmo tendo ministros, não são partidos da base do governo. É preciso hoje distinguir essas coisas. Isso mudou. Uma coisa é ter ministro, outra coisa é ser da base do governo, porque não é União Brasil inteiro que está com o governo, não é PP inteiro que está com o governo, não é Republicanos inteiro que está com o governo, não é MDB inteiro que está com o governo. Esses partidos têm alguns ministros, tem uma parte das bancadas que até tem uma posição mais favorável ao governo e uma outra parte grande que não. O governo só incorpora membros desses partidos ao ministério porque, pelo menos assim, ele consegue trazer alguns, porque senão poderia ter todos contra si. Então, é uma política de redução de danos e não mais de construção de base parlamentar. Por isso, quando alguém fala, o partido da base assinou a urgência para votar não sei o quê, o partido da base votou contra o governo. Não, não é partido da base. É partido que tem ministério, mas da base, eu diria, hoje é PT, PCdoB e olhe lá. E olhe lá. É por isso que para o Centrão também, quanto mais rápido resolver a vida do Bolsonaro, essa superfederação aí que o Cláudio estava citando, é o PP mais União Brasil, que tem mais de 100 deputados, né, e 15 senadores. Mas tem um candidato fraco, né? O candidato, por enquanto, é fraco, que é o Caiado. Então, mas eles lançam o Caiado esperando que do banco de reservas saia o Tarcísio, que poderia depois ser apoiado numa grande unidade das forças de direita. Que é a aposta de todo mundo, de imprensa, União Brasil, PP, de tudo fora o campo da esquerda, está todo mundo no sonho do Tarcísio, né, Cláudio? Mas que não pode se definir também, porque está amarrado ao Bolsonaro. Ele depende do Bolsonaro dizer, eu vou com você. Se o Bolsonaro não disser, é um risco muito grande para o Tarcísio ser candidato. Para o Caiado não, né? Porque o Caiado já cumpriu os 2 mandatos de governador, ele não tem nada a perder, ele vai tentar. O Zema também, não tem risco nenhum. Agora, para o Tarcísio, que seria o nome mais forte, então esse que é o nó, isso que ainda ajuda o Lula, apesar dele estar num momento difícil. É a falta de candidato. A falta de candidato do outro lado ajuda um pouco ainda o Lula, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira, como se diz, em relação aos números da pesquisa.
E só chamar atenção para um dado, né? Hoje, a popularidade do Lula é muito parecida com a que o Bolsonaro tinha na mesma época do seu mandato. Quando a gente olha esses dados e compara, tanto em termos de reprovação como de aprovação do governo. Eu acho que o Lula é um pouquinho melhor, ótimo não é e bom isso, de um Claudio? lado. O Lula hoje um pouquinho melhor do que o Bolsonaro na mesma época. Um pouquinho melhor, mas é uma diferença pequena, né? Isso não tanto aprovação e reprovação, né, que é dicotômico, mas ótimo e bom de um lado, ruim e péssimo do outro. A gente sabe que no meio disso tem lá o regular, né? Mas quando você compara com o Bolsonaro, é bem parecido o quadro, né? Veja, a gente viu que foi o resultado da eleição presidencial de 2022, que foi super apertada no segundo turno. Claro que o governo Bolsonaro mobilizou mundos e fundos com o apoio do Congresso, emenda kamikaze e tal. Duvido que o governo Lula vai ter esses mesmos recursos para poder entrar na disputa do jeito que o bolsonarismo entrou. Mas mostra que existe algum espaço, inclusive durante campanha e tal, mesmo para um governo que nesse momento se encontra com essa avaliação, para alguma recuperação. A questão é ver como a coisa chega até lá e, claro, né, o governo tem que se mexer. Eu diria, o presidente precisa se mexer. E precisa entrar na negociação política com o Congresso. Ele, diferentemente do que fez nos seus 2 mandatos anteriores, parece que abriu mão completamente disso. Deu uma dilmada, né? Porque a Dilma não gostava de conversar com o Congresso. O Lula parece que está seguindo a mesma receita, mas a gente já tem uma amostra de que isso não costuma dar muito certo. Ô, professor, aproveitando que você está falando do Congresso, eu queria falar um pouco sobre o Hugo Mota, né, o presidente da Câmara, colocando em pauta o requerimento de urgência, né? Ele disse que vai colocar desse projeto que barra o aumento do IOF. E aí eu tenho que explicar um pouco essa história para quem está nos acompanhando, mas nas redes sociais o Hugo Mota disse que o Colégio de Líderes decidiu votar esse projeto de decreto legislativo que é do deputado Zucco, que é do PL do Rio Grande do Sul, ele é líder da oposição. E aí ele não apresentou alternativa, né, o Hugo Mota, e disse que o clima não é favorável para o aumento de impostos. Só que aí vale a pena a gente dar uma recapitulada, né? Porque faz muito tempo que está lá nas gavetas, está parado na Câmara, 2 projetos que combatem, por exemplo, super salários, que revisam previdência de militares. Agora também, hoje, agora há pouco, vi essa notícia do Hugo Mota propondo liberar o acúmulo de aposentadoria com salário de deputado. Ou seja, os deputados poderiam receber aposentadoria e salário simultaneamente. O que dá R$90 mil mais ou menos por mês. Aumenta gasto público também. Estoura Quer dizer, tudo. qual a justificativa? Não, estoura o teto. Tem o teto para o funcionalismo, não pode acumular dessa maneira, né? Isso é legislado, né? E regulado também por decisão do Supremo, embora a gente sabe que no judiciário esse negócio não funciona. Mas, na verdade, é uma incoerência, eu diria que mais do que uma incoerência, é uma hipocrisia imensa. Você, ao mesmo tempo que fica cobrando que o executivo faça ajuste de contas, vem com esse tipo de proposta. Embora a gente precisa reconhecer, até a liderança do PT resolveu apoiar esse negócio. Então, é preciso que alguém vá lá conversar com a liderança do partido do presidente e falar, olha, pelo amor de Deus, nesse contexto, vocês apoiando uma proposta que, além de tudo, é uma vergonha, é realmente algo muito complicado. Agora, mostra que essa conversa, né, do Hugo Mota e de outras lideranças do Congresso de cobrar do Executivo ajuste fiscal é uma conversa fiada, né, porque é o que você falou, Gabi, tem super salários, né, tem regulamentação de aposentadoria de militar, tem esse monte de emenda que a gente falou, tem os gastos tributários, que era o que o Haddad estava tocando, o pessoal fala que ele quer aumentar salário. Veja, não é aumentar salário não, desculpa, aumentar imposto. Não é aumentar imposto, é fazer quem não paga, pagar. É diferente isso de aumentar imposto. Até eu ouvi, olha que interessante, né, um comentário hoje da Miriam Leitão falando assim, olha, não é aumentar imposto, ela disse isso, né, é saber quem é que não está pagando que precisa pagar. Você tem setores, inclusive da grande imprensa, que estão reconhecendo que esse é o fato, né? Ou seja, estão defendendo o ministro Haddad e não a posição do Congresso, né? Alguns estão, outros não, outros estão botando toda a culpa no governo, né, e livrando a cara do Congresso. Mas a gente sabe que neste caso aqui é o Congresso que não está querendo fazer ajuste fiscal, né? Não é o governo. E só para esclarecer, porque é uma certa confusão para quem está acompanhando, o Haddad fez uma primeira proposta de mexer com o IOF, inclusive para quem compra dólares, para quem vai viajar, etc. Essa foi rechaçada. Aí o governo apresenta, tá bom, recua daquela primeira proposta e apresenta uma outra para o IOF menor, com menos cobrança, e, ao mesmo tempo, edita uma medida provisória para compensar o recuo no IOF, uma medida provisória cobrando imposto
de gente que não paga as bets, né? As empresas de bets, criptomoedas e também os famosos LCI e LCA, que parece uma sopa de letras, mas é um papel que é vendido aí no mercado para financiar, supostamente, né, o setor de construção e o setor do agronegócio. Então, medida provisória cria imposto para alguns setores e o IOF você... Que não pagam. Que não pagam atualmente. É tido como uma isenção. E se eles não pagam, quem paga somos nós, né? Nós é que estamos pagando. Se eles não pagam, quem paga somos nós. Exato. Agora o Congresso, o que o Hugo Mota anunciou hoje é que na segunda-feira eles vão derrubar mesmo aquela proposta de IOF recuada do Haddad, já diminuída, esvaziada quase, mesmo essa eles não querem. Então, mostra que o Centrão não quer nada. Não quer acordo. Não quer nada. Quer que chegue, quer que corte educação e saúde. Porque se o Lula fizer isso aí, ele não tem chance na eleição no ano que vem. Ele entrega a eleição. Ele não entrega a eleição, então é quase ganhar por WO. E os pobres que se ferrem, né? Porque... Né? Não precisa, para eles não precisa nada. Então corta a BPC, corta a educação, corta a saúde, faz ajuste fiscal em cima dos pobres, não em cima de quem aplica no mercado financeiro, não em cima dos donos das bets. Olha aí, hein? Das bets. Negócio que é um câncer do país. Não, e que tem o lobby... Não cobra das bets e nem nos super salários, né? E impressionante esse lobby das bets no Congresso, né? Você viu o resultado da CPI hoje? Você falou hoje que falou de tem uma bancada da BET. Uma bancada das BETs. Hoje, o relatório da CPI das BETs foi rejeitado. Sim. Foi rejeitado. A Soraya Tronic, senadora, que até vem de um setor conservador, mas ao que parece é uma pessoa mais comprometida com o debate assim, de temas importantes, fez um relatório... Não, liberou geral. Ninguém foi iniciado. O relatório dela foi derrotado no voto. A bancada das BETs. E não tem indiciamento de quase ninguém. Ninguém. Não foi aprovado. Terminou a CPI sem relatório. Sem ninguém. É isso, impressionante. Então, a proposta do Haddad é, por exemplo, agora, né, nessa medida provisória, cobrar imposto das BETs. Agora só falta derrubarem isso também, das criptomoedas. Né? Só falta derrubarem isso. Do LCI e do LCA, o argumento é, não, mas se puser imposto, atrapalha o agronegócio. É 5% de imposto, gente. Hoje não paga nada, zero. Se você comprar um papel LCI, LCA, vai lá no seu gerente do banco... É uma isenção mesmo. É isenção, você aplica, ganha dinheiro e não paga zero. O Haddad fez a conta, dá 1,7 trilhão dessa isenção para os rentistas no Brasil. Do LCI e do LCA. Sabe, é muita moleza. É muito. Professor, realmente a gente terminou lá embaixo, né? Realmente, assim, tem um vislumbre com não, mas é bom porque se a gente fica só ouvindo um certo noticiário que diz assim, irresponsabilidade fiscal, não é irresponsabilidade fiscal, é o pessoal que não quer pagar imposto, o nome é outro, né? É isso. É isso. E a gente paga. Irresponsabilidade fiscal de quem? De quem? Aliás, a relatoria... dos congressistas. A relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias acabou ficando para o Centrão também. Nossa. Porque, né, com base na chantagem ali... É só notícia boa, viu, gente, que a gente está discutindo aqui hoje. Eu fiquei aqui, enquanto o Chico falava do lobby das bets, eu fiquei pensando, coitado do Bruno Henrique. Tem gente muito mais comprometida com a aposta lá no Congresso do que o Bruno Henrique, né? Completamente. O Bruno Henrique ajudar os parentes, é o varejo ali para ajudar um primo em Minas Gerais. Café pequeno. Que esculhambação. Mas, Cláudio, só assim, se a gente junta esse quadro que a gente traçou agora com a pesquisa, como é que o governo Lula pode reverter esse quadro tão complicado para o ano que vem, enfrentando essa oposição que está organizada no Congresso? Porque o que quer a oposição? Bolsonaro já está fora. Nós precisamos enfraquecer o Lula para que ele chegue fraco o ano que vem, a ponto de talvez desistir de ser o candidato. Porque daí ganham de WO. É mais ou menos isso que está tentando se armar hoje aqui no Brasil. Mas acho que Lula não desiste, viu? Eu acho que não também. Parece que não. Mas há uma cobrança de que ele entre mais em campo, como disse o Cláudio. É muita viagem para o exterior, vai para a França. É importante tudo, mas será que não tem que ficar um pouco mais aqui no dia a dia? Eu acho que seria importante, sobretudo nessa interlocução com o Congresso, que ele, pelo jeito, nesse terceiro mandato, desistiu de fazer, né? Exatamente. Exatamente. Claro, é importante o presidente ir para o exterior, mas acho que já foi o suficiente, né? Hoje até a Embaixada Francesa no Brasil, né, fez uma postagem de Dia dos Namorados com o Lula e o Macron. Mostra que ele está indo muito bem lá fora, mas é preciso ir bem aqui dentro também, né? É preciso jogar o jogo da várzea aqui. É o jogo da várzea. Que é o com o Congresso. Não é o Paris Saint-Germain lá na Champions League. Disputar só a Champions League é fácil. Aí não dá.
Ai, professor, obrigada por hoje. Professor, agora Cláudio Couto vai dar aula, então a gente vai liberar ele. Tem que liberar, tá quase na hora. Obrigada, professor. Um prazer Valeu. sempre te receber. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado. Tchau. Muito boa, né? Sempre a leitura do professor Cláudio Couto aqui com a gente. Falando em cenário internacional, que precisa jogar, né, a várzea aqui, Chico, achei que você escreveu muito bem. Acho que vale a pena a gente trazer a atualização do caso da Flotilha da Liberdade, né, aquela embarcação que foi ali interceptada por Israel e vários ativistas que foram detidos, deportados, extraditados para os seus países. Quem está voltando aqui para o Brasil é o coordenador da flotilha, o ativista brasileiro Tiago Ávila. Ele foi deportado hoje de Israel, informação que foi justamente confirmada pela organização da flotilha. Então, o comunicado, a informação é de que o Tiago deve chegar aqui no Brasil por volta das 5h25 da manhã, bem cedinho. Então, ele foi preso justamente com esses outros ativistas ali pela Marinha Israelense. Estava confinado numa solitária. Ontem a Lovila ela falou muito bem sobre isso, sobre qual era a condição que ele estava ali. E eles estavam num navio, num barco que é pela ajuda humanitária, mas é mais simbólico do que qualquer outra coisa. É claro que essa embarcação não estava ali para furar o bloqueio, enfim, resolver essa questão, mas para chamar a atenção do mundo para o genocídio, né? E aí o Tiago ele entrou justamente em greve de fome por causa disso, como uma forma de protesto, foi sequestrado pelas forças de Israel, porque ele foi detido em águas internacionais e agora está voltando para o Brasil. Mas o Itamaraty já se pronunciou, Chico e Rodrigo, dizendo que considera uma grave violação de direito internacional. E você viu a postagem do Ministério de Relações Exteriores de Israel, fazendo piadinha? Chamou a flotilha de iate das selfies. Das selfies, sim. Iate das selfies. E falou assim, bye bye para vocês, aproveita e tirem uma selfie na hora de ir embora. Falou assim. Então, assim, já tinham feito postagens nesse nível em relação ao Lula no começo do massacre cometido lá em Gaza, e agora estão repetindo. É uma dinâmica típica da extrema-direita, né, Chico? Usar redes do governo. Não estou falando... Parecia a conta do Nicolas, sabe? Eu olhei assim a conta do governo de Israel. Mas o mesmo comportamento, né? Parecia que era a conta do Carluxo ou do Nicolas, era a conta do governo oficial do governo de Israel. Que deveria respeitar o mínimo da diplomacia, né? Mas isso não existe. Não existe, já foi. Israel tem cometido ali muitos crimes relacionados a essa ajuda humanitária, né? Enfim, de direito internacional. Mas as pessoas estão indo buscar comida, a gente tem falado muito sobre isso aqui, e estão sendo mortas. Hoje foram muitas, né? Exatamente. E aí, o que diz Israel para justificar? Diz que as pessoas estão avançando em direção às tropas. Gente, as pessoas estão indo buscar comida. E aí eles dizem, não, mas são tiros de advertência. Então as pessoas estão morrendo por tiros de advertência. Mataram 60 pessoas com tiro de advertência de ontem para hoje? Impressionante, né? 60 em 2 postos diferentes lá de entrega de comida, o pouco que está sendo distribuído, quando as pessoas se aproximam, levam tiro. Então é um tratamento realmente parecido com o que os nazistas davam aos judeus dentro dos guetos na Polônia, no leste europeu, inclusive na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. E o jornal O Globo, essa semana, deu uma manchete muito infeliz, que foi motivo de queixas, reclamações, protesto nas redes, que ele chamou uma dessas matanças em novo incidente. Em novo incidente, Israel assassina mais. É um incidente. O cara está faminto, desesperado, vai em busca de um prato de comida, recebe uma bala e isso é só um novo incidente. Incidente, é impressionante, né? Eu fico tentando entender, assim, no caso das organizações Globo, né, qual que é, né, a relação? Por que eles mantêm essa linha editorial, que não é pouca coisa, Gabi, mas fala assim... Não, que você citou a publicação do governo de Israel, a gente tem imagem. Tem. Vamos colocar? Vamos, eu acho importante mesmo, porque mostra o grau de cafagestagem mesmo nesse caso. Olha ali, ó. Mais 6 passageiros do iate das selfies, incluindo a Rima Hassan, estão saindo de Israel. Adeus e não se esqueça de tirar uma selfie antes de partir. Bye-bye eles põem, né? Bye-bye não é bem adeus. Eu assim, vi um colunista do portal Metrópolis que repetia praticamente isso. Escreveu coisa parecida. Escreveu uma coisa parecida. Parecia a assessoria lá do Netanyahu. Deve receber, né? Tem jornalista que recebe já o release pronto da turma de Israel e reproduz, né?
Tem gente operando assim. Mas eu perguntava, no caso das organizações Globo, pode ter muitas posições equivocadas e tal. Agora, no caso de Israel, foram meio longe demais, né? Outro dia, o Chico Alves, né, escreveu um texto fortíssimo no iclnoticias.com.br, que está entre os mais lidos dessa semana no ICL, né? Falando isso, talvez o pior posicionamento, o mais vergonhoso posicionamento da Globo é na cobertura do massacre em Gaza. Porque não dá voz, os palestinos não falam, é como se eles não existissem. Eu acho que extrapola de qualquer cobertura mesmo, o Chico tem muita razão, né? Porque você tem, por exemplo, em casos de economia, pega aí qualquer reforma da Previdência, não costuma ter voz uma só pessoa do sindicato. Mas, nesse caso, acho que é pior do que no momento dessas reformas. É uma questão humanitária, né? Você não está falando... Agora, me parece que há um alinhamento, quase assim como receber uma cartilha pronta. Temos que nos alinhar aqui, porque é o mesmo alinhamento do governo dos Estados Unidos, então nós vamos ficar aqui, né? É uma posição tomada pelo comitê. A Globo tem comitê, né? Eles reúnem o comitê uma vez por mês e tomam uma posição e não saem daquela posição. Parece partido político, realmente. E, nesse caso, é um partido político, a Globo, que fica do lado do massacre. Mais uma vez, como a gente está vendo. É surreal, né? Porque chegou numa situação que é indefensável. A imprensa tradicional do mundo todo tem denunciado de alguma maneira, ou pelo menos noticiado. Pois é. Os jornais lá dos Estados Unidos têm noticiado com mais... Não tem mais como. De forma mais aguerrida do que as organizações Globo. Você pega o New York Times e outros jornais lá dos Estados Unidos, colocam a posição dos palestinos, denunciam o massacre. E aqui parece que ele não existe. Bom... A gente vai chegando aqui ao final, a gente vai trazer atualizações amanhã no Desperta e no ICL Notícias Primeira Edição também. A gente traz informações sobre a chegada do Thiago Ávila aqui no Brasil, né? Esse ativista que estava preso lá em Israel. E também, claro, sobre o genocídio também. Bom, muito boa noite, meus queridos. Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa noite. Boa noite, os namorados, namoradas do Brasil. Aos bem-quereres aí. Aproveitem. A noite vai ser boa. Promete. Valeu, pessoal. Até amanhã. Olá, eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL, projetando um cenário. Se eu estiver certo, o plano da extrema-direita para o Brasil é que a ditadura principie em 2026, ainda que eles percam as eleições presidenciais. Eu convido vocês a assistirem essa conversa no dia 15 de junho, um domingo, às 20 horas. E aí, Chico, vamos me incorporar, amigo? Velho, agora... Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Comprei na hora de CL. Pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.